Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para falarmos do ministério do arrependimento. Ontem eu falei um pouquinho e hoje eu vou estar prosseguindo, aprofundando mais ainda, mas eu só estou só um significado. Posteriormente eu estarei fazendo uma continuação mais profunda sobre o verdadeiro arrependimento bíblico. Hoje eu estou trabalhando rapidamente alguns textos. Posteriormente eu vou estar continuando. Eu estou ministrando na igreja e falando desses ministérios, eu estou desenvolvendo na igreja doutrinas bíblicas de fato, né? Como eu falei, a necessidade da igreja odierna estarmos pautados na doutrina bíblica. Então inscreva neste canal, compartilhe, comente, dê um like, curta bastante, compartilhe aos amigos, aos parentes, à comunidade, que todos sejam fortalecidos através destes ministérios bíblicos. Já falei da regeneração, da justificação, da santificação. Hoje eu estou falando do arrependimento. Então, arrependimento, nós temos um texto sagrado em Atos capítulo 2, verso 38, que diz assim, texto sagrado. Disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Doutrina bíblica trabalhada, desenvolvida pelos apóstolos, e também nós temos Jesus Cristo falando de arrependimento, nós temos João Batista falando de arrependimento, nós temos os profetas falando de arrependimento, nós temos toda a Bíblia desenvolvendo o verdadeiro arrependimento. É uma volta para Deus. O termo metanoia quer dizer mudança de ideia, mudança de parecer, mudança de mente. Então Deus trabalha no interior, de maneira profunda. Isso é metanoia, isso é arrependimento, é voltar para Deus. Por isso que o texto diz, de Atos, capítulo 3, verso de número 19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e seja um tempo de refrigério da presença de Deus. É necessário arrependimento. Necessário voltar-se para Deus. Tessalonicenses diz, capítulo 1, verso de 9, que nós temos que voltar para o Senhor. Verso 9, voltando para Deus, deixando os ídolos e servir ao Senhor, o Deus verdadeiro. Que vocês recebam, aleluia, e volte-se para o Senhor. Capítulo 1, verso 9 de Tessalonicenses. Atos, capítulo 17, verso 30, diz que é necessário que todos os homens venham ao pleno conhecimento de Deus e que se arrependam. Então é necessário que os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Atos 17, verso 30. A mensagem é bíblica. A mensagem de arrependimento é a mensagem salutar, verdadeira, autêntica para a igreja contemporânea. Nós sabemos que, já que metanoia é uma mudança para o outro lado, é uma mudança de mente, de parecer. O Espírito Santo faz nascer um novo coração, um novo homem, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. O Espírito Santo convence as pessoas dos seus pecados, do juízo e da justiça, gerando arrependimento. Arrependimento faz com que a pessoa tenha uma verdadeira conversão. E o Espírito Santo torna essa pessoa uma nova criatura. Quando nós falamos da doutrina da regeneração, da doutrina da reconciliação, 2 Coríntios 5,17 e também 2 Coríntios 5,18. No 17 diz que as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Deus gera um novo homem, uma nova mulher. Tem uma mudança de direção, é conversão. Conversão, havia. Então a pessoa converte. Uma mudança de direção. Mudança de mente, tem transformação, tem um novo pensamento. A consciência agora é despertada. E agora nós temos novas atitudes. E como 1 Pedro capítulo 1, verso 14 diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências ou então desejos que antes havia na vossa ignorância.
A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Então a pessoa, ela se torna uma pessoa sincera diante do Senhor e tem tristeza do pecado que outrora praticava. Tem pavor dele. Tem ódio desse pecado. Afasta-se e volta para Deus. Abandona os ídolos e volta para Deus. Abandona as práticas pecaminosas de outrora e volta para Deus. É isso que acontece no arrependimento. Por isso que Jesus pregava a mensagem do arrependimento em Marcos capítulo 1, verso 15. Diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista pregava a mensagem do arrependimento. Dizendo assim, lá em Mateus 3, verso 2, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Esta é a mensagem bíblica, a mensagem do arrependimento. É Deus fazendo um novo homem, uma nova mulher, metanoia. Uma mudança para outro lado, conversão. Que Deus possa despertar a sua igreja para esta mensagem tão bíblica, arrependimento. Este é o ministério. Que você compartilhe para que as pessoas voltem-se para Deus. Vivemos tempos difíceis, falta de pregação bíblica, falta de uma vida santificada, uma vida entregue. Nós temos um pragmatismo. As igrejas, elas criam tantas coisas hoje para tentar atrair os pecadores com métodos, com muitas outras coisas diferentes. Mas a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Converta. Aleluia. Joel, capítulo 2, diz, chore os sacerdotes. Ministros do Senhor, chore diante do altar. Arrependa. Quebranta. Aleluia. Quebranta os vossos corações. Chega a falar da questão externa, que as pessoas tinham muito essa questão externa, como o Senhor falou, as pessoas estão honrando ao Senhor com os lábios, mas o coração está longe de mim. E lá em Joel capítulo 2, manda um coração quebrantado, como está escrito no Salmo 51, e contrito, o Senhor jamais abandonará. Volte-se para o Senhor nesta manhã. Compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam voltar a Deus e ter um verdadeiro arrependimento. Tristeza pelo pecado que comete. E voltando-se para o Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.